parashá dessa semana se chama Vayeshev, e ela vai de Gênesis 37:1 até Gênesis 40:23, contando a história de Jacó e dos seus 12 filhos assentados em Hebrom, a terra da peregrinação dos seus pais. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Ao longo das últimas semanas, a gente vem acompanhando esse mesmo Jacó nas suas idas e vindas, aprendendo lições conectadas com a nossa vida. Hoje, o texto começa dizendo que essa é a história de Jacó, só que imediatamente passa a falar dos seus filhos. Na verdade, em hebraico, nem existe o ponto final no final daquela frase. Em uma única frase está escrito: esta é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Essa parashá trata da túnica que José recebeu, da contenda com seus irmãos, dos seus sonhos, de quando ele foi vendido como escravo. Depois aparece uma história sobre Judá, um outro filho, e a porção termina com José interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó na prisão. A história de Jacó, na verdade, é a história dos seus filhos. Toda essa trama que se desenrola nesse texto é uma representação daquilo que acontece dentro de um homem que está assentado na terra por onde peregrinaram os seus pais. E para variar, a gente encontra também aqui um conflito entre dois opostos. Por um lado, nós temos José. José era o filho da velhice de Jacó. Era o preferido do seu pai, que recebeu uma túnica especial de presente e despertou o ciúme dos seus irmãos. Ele aparece na história acompanhando os filhos de Bila e Zilpa, concubinas do seu pai, e trazendo más notícias deles até seu pai. Lendo isso assim, a gente até tem a impressão de que José era um menino mimado, que fazia a intriga familiar para se divertir. Mas na realidade, a tradição judaica nos explica uma coisa peculiar sobre essa atitude de José. Na família de Jacó, gente, havia uma certa divisão no meio dos filhos. Afinal, eles eram filhos de mães diferentes. Haviam os filhos das esposas de Jacó, os filhos de Raquel e de Lia, e os filhos da concubina, de Bilá e de Zilpa. José, ainda que fosse filho de Raquel, andava com os filhos de Bilá e Zilpa. E a tradição judaica diz que as más notícias que ele levava a seu pai não eram simplesmente fofoca, mas que ele apontava para o fato de que os filhos de Lia, ou seja, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, que esses caras estavam maltratando os filhos das concubinas, xingando a Dan, a Naftali, a Gad e a Asher de escravos e de filhos ilegítimos. E o que José estava tentando fazer era trazer isso tudo para o conhecimento do seu pai para aproximar a família. É interessante porque o próprio nome de José, Yosef, em hebraico, vem da palavra leosif, que significa acrescentar, e também tem conexão com a ideia de unir, de ajuntar. José representa uma força de tikkun, de conserto do que está quebrado, que acontece de maneira imediata, no aqui e agora. Ele não está disposto a esperar para que todo mundo amadureça e aprenda a se dar bem, por exemplo. Não, ele quer consertar essa coisa aqui e agora, custe o que custar. Por outro lado, os seus irmãos, os filhos de Lia especificamente, segundo a tradição judaica, representam o que poderia ser chamado de idealismo perfeccionista. Eles não querem o processo, não querem o conserto, eles só querem o inteiro. E no seu perfeccionismo, eles menosprezam os filhos das concubinas e menosprezam a José por andar com eles. A gota da água em relação a José é justamente quando seu pai demonstra o seu afeto por ele, presenteando o rapaz com uma túnica. Agora, dependendo da versão que você lê em português, a descrição da tal túnica vai estar diferente. Algumas versões mostram uma túnica de muitas cores, outras dizem uma túnica longa, outras dizem uma túnica de mangas compridas. E essa variedade na tradução acontece por causa da palavra
em hebraico que descreve a túnica. Kutonet passim. Kutonet significa túnica, ok, mas passim, em hebraico moderno, significa listrado. Só que existem alguns argumentos rabínicos que apontam para a utilização dessa palavra para descrever que a túnica houvesse sido feita de vários pedaços de tecidos diferentes, talvez até de colorações diferentes, em uma única túnica. E a gente veria, assim, todas as costuras com essa ideia de listrado. Então, olha toda essa figura simbólica que essa história está desenhando para a gente. José, aquele que acrescenta, o que ajunta, está vestido com esse manto listrado, feito costurando vários pedaços de tecidos de cores diferentes, juntos. Ele representa o desejo pelo reparo, pelo conserto daquilo que está quebrado. Toda a sua trajetória se desenvolve nesse sentido. Ele é vendido como escravo, mas administra com excelência a casa de Potifar. Depois ele vai para a cadeia egípcia e coloca a cadeia em ordem. E por fim, passa a administrar todo o império egípcio, preparando a terra para a fome e salvando a sua família inteira e todo o povo do Egito da fome. A história da vida de José é basicamente a capacidade de trazer uma redenção futura para o aqui e agora. É ver as coisas mudando drasticamente a cada novo local onde ele entrava. E aqui o judaísmo apresenta um conceito muito profundo para a gente compreender a dinâmica que acontece entre José e os seus irmãos e como isso se relaciona conosco. O irmão que assumiu a frente de todo o ataque contra José e do plano de vendê-lo como escravo foi Judá. Isso é muito significativo, gente, porque o Messias, ou seja, a redenção plena, viria da linhagem de Davi, que é da tribo de Judá. Então, olha só, essas duas forças estão em colisão nessa história. Basicamente, a redenção plena, a linhagem de Davi, colidindo com a redenção parcial, com a linhagem de José. Agora, para tentar deixar isso tudo acessível para a nossa realidade, permitam-me traduzir um pouco essa simbologia toda para o aqui e agora. Todos nós temos esse conflito familiar dentro da alma, por assim dizer. Todos nós nos deparamos com essas duas forças. Por um lado, uma força que nos desapega do presente e nos faz hiperfocados naquele grande dia, seja lá qual for esse grande dia para você. Esse hiperfoco no alvo, no prêmio, na linha de chegada, na medalha, no milhão, ele nos faz criar antipatia por tudo aquilo que não é perfeito e que não se encaixe perfeitamente no padrão que a gente deseja alcançar. Quantas milhares de vezes eu deixei de tentar fazer algo só porque eu sabia que o resultado não estaria a par do que eu imaginei? Quantos projetos a gente aborta antes mesmo de tentar, porque tem medo de não nascer sabendo? Essa energia que nos puxa para a redenção final e perfeita, ela é essencial, porque ela nos mantém sonhando com algo. Mas nessa história, a família toda de Jacó teria morrido se não fosse por José. Com a sua história cheia de caos e de coisas quebradas, sendo redimidas. Se não fosse pela sequência de redenções parciais, não teria sobrado Judá, e aí não haveria Davi e nem filho de Davi. Ou seja, a redenção parcial, as pequenas vitórias no meio da bagunça da vida, são quem pavimenta o caminho para a redenção total. Na verdade, a habilidade mais significativa de José, que o colocou aonde ele deveria estar, era de ser intérprete de sonho. E esse é o segredo da redenção parcial. É a habilidade de sonhar. E ao invés de tornar-se refém do sonho, tornar-se tradutor de sonho em realidade. No final, esses dois impulsos querem o mesmo resultado. Eles querem a redenção. No final, os irmãos se abraçam e se reconciliam. Mas no durante, o anseio pelo dia perfeito se torna inimigo do fazer o que se pode com o dia que se tem. E nessa disputa, é a redenção parcial que tem que vencer. É a túnica listrada, marcada pela costura,
que não é menos bonita por ser feita de remendos, justamente o contrário, que foi feita de remendos de maneira artística e bela, para contar uma história de uma infinidade de pequenas vitórias entre as derrotas, que trilham o caminho que leva o mundo inteiro para a salvação.